Oi gente, eu sou a Aline Calai e essa é a segunda parte do primeiro vídeo da série Ritmo e Moda. Eu tô contando aqui pra vocês sobre a trajetória da Vivienne Westwood, do Malcolm McLaren, dos Sex Pistols e vamos continuar aqui. E aí o negócio com o tempo foi ficando cada vez mais ousado. Uma coisa que eles fizeram, olha isso, gente, eles usavam ícones da infância da Vivienne estampados nas camisetas, mas de uma forma pra chocar as pessoas mesmo. Eles botavam um Mickey Mouse com A de anarquia na orelha e a Branca de Neve fazendo uma reuniãozinha sexual com os 7 anões. E o detalhe principal disso tudo é que os filhos dos dois estavam ali vendo eles fazerem todas essas criações. Imagina o que não acontece na cabeça da criança, né? Mas essa é uma história bem à parte, porque daí a Disney descobriu o que eles estavam fazendo, ameaçou eles de processo e eles tiveram que parar. Outra técnica criada por eles na época e que a gente usa até hoje é a técnica do letrismo, que nada mais é do que a camiseta com frase. Mas a gente usa a camiseta com qualquer frase hoje em dia, eles usavam slogans políticos que eles acreditavam. E foi bem nesse momento que a Vivienne criou o que seria a primeira peça icônica do punk, uma camiseta preta com ossos de galinha aplicados, formando a palavra rock. A Vivienne acreditava que a camiseta era uma tela em branco. A maioria das criações eram pretas, então pode ser uma tela em preto. Mas ali a moda, a música, a arte e a política se encontravam. As criações da Vivienne, como eu falei antes, elas iam com o passar do tempo acabar ficando mais doidas e ousadas. E elas chegou um momento que elas tinham tanta referência em sexo, eles estavam produzindo salto agulha, as peças tinham elástico, tinham látex. E a referência a sexo era tão grande que a própria boutique acabou tendo o nome de Sex. E o Malcolm, o artista, e que amava a decoração, como eu falei pra vocês antes, acabou levando isso pra dentro da loja, pro layout da loja também. Então, era comum que quem entrasse lá visse muita cinta-liga, chicote. Esse era o ambiente que eles criaram e ainda assim os entusiastas do rock da época viviam frequentando aquele lugar, às vezes só por estar lá mesmo. Esse era um período que o punk estava começando, a música punk, porque a atitude punk já estava existindo, estava começando a surgir, tanto em Nova York como em Londres. Essa é uma discussão entre quem gosta de música punk, aonde que foi que surgiu, mas na verdade a coisa foi bem simultânea. E aí, nessa época, por coincidência, a Vivienne e o Malcolm foram convidados a expor as suas peças numa feira em Nova York. Então eles tinham lá uma sala de hotel com todas as suas criações para que as pessoas pudessem vir, ver e comprar. E uma dessas pessoas que por um acaso estava lá era Sylvain Sylvain, da recém-formada banda New York Dolls. E ele se apaixonou tanto pelas peças que ele convidou o casal a ficar um pouquinho mais em Nova York, a se mudar para o hotel que ele estava, e assim a Vivienne e o Malcolm ficaram mesmo. Eles começaram a frequentar a cena do rock nova-iorquino, andavam com gente de baixíssimo escalão, tipo Andy Warhol, Alice Cooper, a Debbie Harry, que depois formaria o Blondie. E a Debbie Harry, inclusive, conta uma história de que às vezes eles estavam num bar, numa casa de show, e aí o Malcolm chegava, a Vivienne já tava lá ou não tava, mas o Malcolm chegava com uma caixa de peças e as pessoas atacavam as peças, assim, de tanto que elas gostavam. E foi aí que o estoque acabou. E aí, com uma super demanda de produção e também por causa dos filhos, a Vivienne, somente ela, volta para Londres. O Malcolm resolveu brincar de empresário musical e ficou um pouquinho mais em Nova York. Acontece que essa brincadeira do Malcolm, ela deu um pouquinho certo. Ele acabou se tornando aí o promoter e o empresário da banda New York Dolls, do Sylvain Sylvain. E aí ele teve uma vontade de levar isso para a Inglaterra quando ele precisou voltar. Então ele começou a prestar atenção numa banda de jovens que estava se formando e que frequentavam bastante a loja. Esses meninos eram o guitarrista Steve Jones, o baixista Glenn Matlock e o baterista Paul Cook. A banda se chamava, na época, prestem bem atenção, na época The Strand, porque hoje em dia ela é conhecida como The Sex Pistols.
O guitarrista Steve Jones era quem assumia o vocal da banda, mas ele não era muito bom e o Malcolm achou que precisava ter alguém melhor ali. Então tinha um outro menino que sempre frequentava a loja, ele usava uma camiseta do Pink Floyd com um I Hate escrito em cima. E sem saber se esse menino sabia cantar ou não, o Malcolm convidou ele para um teste. Eles dizem que a personalidade do menino era super difícil, mas que ele cantava muito bem. Esse menino era Joe Lydon, ninguém mais, ninguém menos do que o hoje conhecido como Johnny Rotten. Logo a banda começou a ensaiar alguns covers, músicas feitas por eles, feitas pelo Malcolm, feitas até pela própria Vivienne, e até isso fazia, minha gente. Só que o clima nos bares e nos ensaios era sempre um clima insuportável. Todos eles tinham uma personalidade super difícil, até que o Glenn Matlock causou alguma confusão ali e ele, que era o único considerado o bom músico da banda, foi convidado a se retirar, abrindo aí espaço para um amiguinho do Johnny Rotten entrar na banda. Esse menino era chamado John Simon Ricci. Hoje em dia ele é conhecido como Sid Vicious, o maior ícone da música punk. O Sid Vicious, que jamais ficou conhecido por ser um baixista talentoso, mas sim pela sua atitude, na época não sabia tocar, era nada mesmo. Mas a performance... Pode ser a partir da performance? Mas a performance dele no palco era tão sensacional e a atitude autodestrutiva dele era exatamente o que faltava para a fórmula final da banda. E aí o Sex Pistols foi lançado ao sucesso. E o auge mesmo aconteceu quando a Rainha Elizabeth foi completar 25 anos no poder e a banda lançou um single chamado God Save the Queen, que falava numa frase da música: a Inglaterra não tem futuro. A Vivienne disse que os shows da banda eram sempre extremamente violentos e que eles mesmos acabavam rasgando as roupas que ela fazia para eles usarem. Eles achavam que estava de boa, que eles não estavam pagando por isso, mas o Malcolm sempre acabava descontando no cachê final da banda. E aí a música e o visual punk começou a se espalhar muito rápido. Isso era o verão de 76, o mesmo ano em que o Ramones, que não tinha tido muito sucesso no seu primeiro disco nos Estados Unidos, estava lançando o disco na Inglaterra. E aí foi que a coisa explodiu de vez. A música punk, assim como o visual punk que a Vivienne e o Malcolm, muito mais a Vivienne do que o Malcolm, tinham criado, acabaram se espalhando pelo mundo. Nessa febre veio outras bandas como The Clash, como o Buzzcocks, por exemplo. Mas a história da música punk, assim como aconteceu muito rápido, ela também caiu muito rápido. Essa ideia do visual provocativo e rebelde estava se espalhando por todos os lugares e a Vivienne e o Malcolm, que não gostavam de nada que era muito mainstream, porque a coisa que era rebelde, provocativa, de repente todo mundo usa, eles começaram a perder um pouquinho, a se desencantar um pouquinho com a coisa toda. E aí, já que os dois não tinham mais esse interesse em comum, por que eles iam ficar juntos mesmo, né? O Malcolm resolveu focar na sua carreira como empresário musical, começou a promover aí outras bandas e a Vivienne começou a ter outro tipo de interesse por moda, que se mudou para a Itália para começar a se tornar aquela estilista respeitadíssima que ela é hoje. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que apesar do estilo e da música punk terem tido uma carreira muito breve, elas tiveram um legado muito grande. Quando o punk começou a morrer, a gente começou a ver uma bifurcação aí entre o hardcore e o new wave. O hardcore, como o nome mesmo já diz, eram músicas bem casca grossa mesmo. Elas eram bem mais pesadas do que o punk, apesar de serem composições um pouco mais básicas, e a preocupação com o protesto, de falar tudo que tinha que falar, estava ali. É dessa época bandas como o Descendentes ou o Minor Threats. E no visual a gente também viu uma despreocupação com a coisa. O look da maioria das bandas era um preto básico, mas aquele cabelo arrepiado, piercing, usavam bastante taxa que vinha do punk. Já o New Wave, ele era um punk um pouco mais açucarado, os temas não eram tão sérios, eles falavam um pouco mais de sentimento, mas o visual também descendia do punk. Um pouco mais colorido e um pouco mais chamando atenção do que o hardcore. E aí a gente tem bandas um pouco mais conhecidas, como por exemplo o Police ou o Joy Division.
Nos anos 90 também teve uma tentativa da volta a punk, com bandas que são muito da minha época, tipo Green Day, o Sum 41, Blink-182, o Offspring. E a marca do estilo punk, ele tá muito forte ali. Se você vê os moicanos, o preto, o olho pintado, as taxas, as joaninhas, você vê que tá muito forte mesmo. Outra onda que eu não quero ver ninguém torcendo o nariz, mas que a gente sabe que foi super influenciada pelo punk, foi no começo dos anos 2000, o emocore. As músicas já não tinham mais levada punk nenhuma, mas o estilo remete muito ao estilo da época. A gente vê de novo muito olho preto, muita taxinha, muita joaninha e o principal de tudo, o letrismo, que voltou pra moda com o emocore. Gente, é isso. Se vocês não conheciam a história da música punk, do estilo punk, agora vocês conhecem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero dúvidas, sugestões, reclamações. Ai, gente, sugestões principalmente, tá? Obrigada por terem ficado comigo esse tempo todo. Beijo!